o professor Eric. Olá, pessoal, bom dia. Hoje a Movie Hub vai ter um aulão especial da Superliga X e eu tenho o prazer de apresentar o professor, que também é mentor do nosso programa, o Eric. Eric, muito obrigada por topar participar conosco. O Eric é referência em ecossistema de inovação, startups, agritechs, incubadoras e gestão estratégica. E ele chegou para fortalecer ainda mais a conexão entre educação, mercado e inovação. O Eric, ele tem experiência na Bahia, na UFOB, e ele vai contribuir muito para inspirar, preparar os universitários para os desafios reais do mundo dos negócios. E falando rapidamente sobre a Superliga é um ecossistema. A Superliga é um ecossistema onde as pessoas, a partir dos jogos, podem aprender a gestão empresarial na prática, administrando uma empresa fictícia. Eric, mais uma vez, muito obrigada. E o aulão é todo seu. Bom dia a todos, uma boa tarde, né? Porque ser gravado depois ser repassado também para depois para os meninos. Eu queria agradecer à Superliga X, né, a oportunidade, principalmente a oportunidade de os nossos alunos participarem de um desafio como esse, dessa experiência, né, de simulação empresarial, organizacional. Eu acho isso muito importante na formação deles, incentivo sempre a que participem destes processos. E, bom, estou aqui à disposição para colaborar com o meu pouco conhecimento sobre o tema, né, para debatermos e aprender também junto com vocês. Quer que eu coloque a tela? Posso compartilhar? Vou procurar aqui. Pode compartilhar a tela também, Eric. Pronto. Já se foi. Está dando para ver? Estamos sim, Eric. Melhorou agora? Sim, bem melhor. Pronto, quando vocês quiserem, então eu posso começar. Pode continuar, Eric, dando continuidade. Perfeito. É porque, como eu não estou espelhando, eu estou vendo a apresentação, não estou vendo né, vocês. Qualquer coisa me dá um toque, tá? Por favor. Tá bom, Ok. Perfeito. Bom, então, para iniciarmos, então, como eu falei, meu nome é Eric, eu sou economista, eu sou professor da Universidade Federal do Oeste da Bahia e, ao longo desses anos, tenho, digamos assim, incursionado em temas de ecossistema de inovação, startups, economia da inovação, né, e gestão estratégica. Né? Então, isto me fez, digamos, ter uma imersão sobre o processo de construção, melhoria, organização de ecossistemas de inovação, estruturação de startups, né? Bom, eu vou falar um pouco do que a gente fala com o professor, digamos assim, né? Um pouquinho, é um aulão, né? Não é só um relato de experiências, mas é um aulão do que nos fez reflexionar sobre este processo, que a gente acredita que é um processo muito importante de construção de ecossistemas de inovação, principalmente em cidades médias, em regiões que incorporam cidades médias. Nas cidades grandes, a gente acredita que já os ecossistemas há mais oportunidades, há mais interações entre os atores, e em cidades médias, e depois eu acho que o processo é para cidades pequenas, esse processo de desenvolvimento de ecossistemas de empreendedorismo e inovação pode ser um diferencial para o crescimento, para o desenvolvimento local territorial. Tá? Então, a primeira coisa que a gente sempre se pergunta é, bom, qual é o objetivo de um ecossistema de inovação? Ou seja, para que, por que estamos, digamos assim, nesta vibe, nesta cruzada, neste processo? Né? Por que acreditamos nisso? Né? O objetivo de um ecossistema de inovação, principalmente,
grosso modo, é fazer a comunidade e as pessoas prosperar, né? É criar oportunidades de emprego e renda, é fazer com que os alunos das universidades, os empreendedores locais, desenvolvam empresas, podem ser startups, podem ser MEIs, podem ser empresas do ramo tradicional, mas que estas empresas encontrem um colchão de segurança, encontrem uma base legal, que permita que eles tenham mais confiabilidade, previsibilidade nem tanto, né? Porque isso também depende de uma estrutura macro um pouco maior, né? De agregados um pouco maiores, mas que localmente tenham este perfil, tenham que eles mesmos se empoderem e que isto permita que se desenvolvam de uma forma mais adequada. Ou seja, dessa forma, pretendemos gerar empreendedores de sucesso, né? E aqui uma ressalva, né? Também falamos em empreendedorismo e falamos em sucesso. Entendemos empreendedorismo como a capacidade de realização. E entendemos sucesso como o grau de satisfação com esta realização, né? Ou seja, para alguns pode ser tirar na conta, que é totalmente válido e a gente incentiva. Para outros pode ser a tranquilidade familiar, o lazer dentro de casa, né? Então, são coisas que podem ser amalgamadas, podem ser equilibradas, né? Mas cada um de nós tem uma ideia de sucesso, né? E sempre falamos para os meninos que todo sucesso é válido e principalmente que você tem que agir com profissionalismo de humanidade e não ferir o outro, né? Então, já que estamos pensando em formar, né, em desenvolver e criar empreendedores de sucesso, lembremos que grandes empreendedores produzem as empresas do futuro, né? Dentro de um contexto de transição tecnológica, de evolução tecnológica no qual estamos passando talvez uma das fases da humanidade, sempre falo isso, tá? Mas é opinião, né? Mudanças tecnológicas mais drásticas que a humanidade já viu, né? E isso nos coloca desafios, né? E esses desafios só podem ser solucionados por empresas do futuro, que pensem no futuro, né? Em soluções reais para problemas locais, né? E agora, como eu sou professor, me perdoem, eu vou falar um pouco em teoria, e aqui a coisa vai ficar um pouco chata, mas eu espero que vocês me entendam, tá? Mas é necessário ter uma base teórica, equalizarmos uma base teórica para melhorar o debate, para afiançar nosso bate-papo. Tá? Em alguns casos vou tentar ser um pouco mais rápido, desculpe meu sotaque, tá, pessoal? Eu sou de origem peruana, esqueci de falar desde o início, então tenha um pouco de paciência comigo. Então, o que são ecossistemas de inovação? Para a teoria, grosso modo, são um grupo de instituições, um agrupamento de instituições, sejam públicas ou privadas, que contribuem nos âmbitos macroeconômicos e microeconômicos de forma a gerar desenvolvimento e difusão de novas tecnologias, tá? De inovação tecnológica. A inovação tecnológica como centro deste processo, como possibilitadora desse processo, né? Joseph Schumpeter, o grande, digamos assim, o grande teórico do século XX, ele falava no conceito de destruição criadora, né? Novas tecnologias, novos setores destruem velhas tecnologias, velhos setores, né? Então, criam novas oportunidades e criam também novos desafios, né? Então, nesse sentido, é necessário que se pense não unicamente em nível local, regional, senão também em nível nacional, né? Os sistemas locais de inovação nacionais. E aí acreditamos que o Brasil ainda, né, tem que estruturar e trabalhar muito nisso. Né? Algumas regiões do país estão muito mais avançadas neste processo, a região sul, sudeste, Florianópolis é um exemplo disso, né? Aqui no Nordeste, onde eu me encontro, né, no estado da Bahia, estamos tentando de equiparar esse processo, mas ainda é um desafio, ainda é um processo longo, né, mas é necessário, né, pensar em sistemas nacionais de inovação, sistemas estaduais de inovação, né, e sistemas regionais de inovação, né? Então, os sistemas nacionais de inovação se diferenciam tanto em termos de padrões de especialização,
uns podem ser mais ligados ao agro, outros a indústrias, a um determinado tipo de indústria automotiva, indústria da saúde, indústria para logística, então, etc. Temos um leque enorme, né, já nesse processo de digitalização de processos, né, que é o que este salto tecnológico tem a sua cerne, tem na sua base este processo, né? Tanto em termos de padrões de especialização, né, como em termos de estrutura institucional. O arcabouço institucional também é específico, né? O ecossistema regional do Estado da Bahia, que é onde eu estou, eu atuo, tem uma característica, tem um processo de formação, e é muito diferente, muito particular ao processo, por exemplo, da região sudeste ou sul do Estado da Bahia, ou a região sul do Estado de Santa Catarina, ou do Estado do Paraná, ou do Estado do Rio Grande do Sul, né, ou de uma cidade como Rio de Janeiro. Então, essas especificidades têm que ser respeitadas, né? Isso reflete o quê? As características específicas, seja dos sistemas econômicos, históricos, processos históricos, de agrupamentos sociais ou políticos locais, né? E os principais componentes de um sistema de inovação, né, basicamente, já só para tentarmos entender isto, são assistência de políticas públicas, a necessidade de que municípios, estados tenham uma política de inovação perfilada para beneficiar, para fortalecer estes processos inovativos, um marco legal regulatório. O Brasil, a nível nacional, já temos um marco legal de inovação, que sempre, obviamente, como toda lei, precisa se amoldar a modificações estruturais da sociedade. Isso deve acontecer, está acontecendo, né? Aqui na região estamos, por exemplo, lutando para que o município tenha sua lei municipal de inovação, já está avançado, já está na Câmara Municipal, então, se Deus quiser, em breve devemos ter isso. E algo também fundamental, um mecanismo de apoio financeiro, né? ¿Por quê? Porque estes processos, estas novas empresas, elas precisam de apoio de início, né? No chamado Vale da Morte, né? Nessa fase inicial, nessa fase que chamamos de tração, de crescimento, de escalabilidade, né? Precisam de apoio para que sua ideia seja validada, precisam de apoio para que esta ideia tenha um formato, tenha uma estrutura, um protótipo, né? E a partir daí ganhe mercado, né? Então, esta organização destes ecossistemas de inovação sempre é necessária, tá? E, junto com isto, também os ecossistemas de inovação precisam de hábitats de inovação, né? Ambientes físicos ou virtuais, né? Criados para a promoção e interação da inovação, né? Unindo a tecnologia à sociedade, aos grupos de empreendedores, aos grupos de startups, ao setor produtivo. É fundamental que o ecossistema se fundamente na ligação com o setor produtivo. Ecossistemas que não têm ligação com o setor produtivo demoram muito mais em se desenvolver, são menos resilientes, são pouco organizados, né? Então, hábitats de inovação são espaços diferenciados, propícios para que as inovações ocorram, né? São os pontos agregadores deste processo, né? Isso permite compartilhar informações, conhecimento, permite a geração de networking, né? Esta rede de relacionamentos positiva, né? Que vai juntar o empreendedor que tem as suas dúvidas, que está montando sua startup, que está desenvolvendo sua tecnologia, com professores universitários, que têm laboratórios, que são pesquisadores atuantes no segmento tecnológico, que podem se juntar e facilitar o processo. Junto com isso, eu falei, o ecossistema produtivo, empresários, setor financeiro, onde esta tríplice hélice, esta hélice heptupla, como já tem autores que falam sobre isso, se juntem e consigam rodar o ecossistema, né? Consigam que as coisas funcionem e aproveitar o potencial inovador da região, né? Em todas as regiões temos talentos, né? Temos universidades, temos escolas, faculdades, e este é o celeiro desses talentos, né? Que, bem aproveitado pelo ecossistema, geram startups, empregos e renda, né? Aqui, desculpe, mania de professor, se a tela, uma aula longa, mas as três características fundamentais
fundamentais, então, do ecossistema, do hábitat de inovação, conhecimento, inovação e empreendedorismo. Né? Conhecimento, né? Está nas escolas, está nas universidades, por isso que temos que ter um adensamento geográfico, principalmente para estes ecossistemas regionais. Né? Inovação, coisas novas, melhorar processos, melhorar produtos, novos processos, e desenvolver o espírito empreendedor, né, da comunidade. Né? Como podem aproveitar, a partir de conhecimento, desenvolver empresas, startups tecnológicas que solucionem problemas locais, problemas reais. E lembrando que essa é na primeira fase, porque a tecnologia é dual, a tecnologia serve para a Bahia, serve para o Brasil, serve para o mundo, mas talvez para encurtar processos, encurtar tempos, se focar em problemas locais seja fundamental. Né? E aí temos vários tipos de habitats, né? Parques tecnológicos, parques de inovação, incubadoras, pré-incubadoras, hotéis de projetos, coworkings, né? E já temos, como eu já falei, temos uma regulamentação, né? O marco legal da lei de inovação, que permite esse marco de segurança para esses trabalhos. Inclusive para docentes universitários, como no meu caso, né? Eu hoje sou superintendente de inovação da UFOB, e a gente sempre procura conversar com colegas, né, docentes, servidores de universidades federais, ou estaduais, ou institutos federais, de que já existem posições de segurança para que esses professores também possam empreender, possam montar suas spin-off, né, dentro da universidade. Então, desculpem, então, essa digressão teórica era necessária, né, sobre o desenho de ecossistemas produtivos, né, o design, a arquitetura de ecossistemas produtivos. Né? Então, para a nossa experiência, né, estamos colaborando aqui na região oeste da Bahia. Há uns anos atrás, fui consultor do Ministério da Agricultura e a gente trabalhou na estruturação de ecossistemas de inovação com foco no agro, né, nos estados do Rio Grande do Norte, no estado do Ceará, no estado da Paraíba, Pernambuco e aqui na Bahia. Né? Então, colaboramos com esse processo. Então, para construir um ecossistema empreendedor de base tecnológica, se precisa ter acesso à educação, desculpem a redundância, mas isso é necessário, né, porque estes processos precisam ter isso, ter adensamento de talentos. Né? Empreendedores, tem que ser uma região com perfil empreendedor ou despertarmos esse perfil empreendedor. Né? Peter Drucker já falava isso, né? Tem pessoas que nascem com esse espírito empreendedor, mas podemos despertar esse espírito empreendedor na comunidade. Né? Incentivos na forma de subvenção econômica, porque em muitos casos, no início, como eu falei, é necessário esse apoio, essa construção de segurança para atravessar esse vale da morte. Né? Um ambiente colaborativo e tolerante a falhas. Vamos errar. Né? Sempre coloco para meus alunos, problema é regra. Né? Não pensar que o mundo é perfeito e maravilhoso, como os manuais dentro da sala de aula ensinam. Né? O mundo é complexo, é complicado. O ser humano é de por si complicado, então temos que entender que erramos, errar é normal, não podemos persistir no erro, esta questão. Né? E temos que ser tolerantes a falhas. Né? E uma coisa fundamental, construir histórias de sucesso, os nossos cases de sucesso, né? Que ao longo do tempo vão inspirar, né? Vão fazer com que o chamado efeito demonstração, né, dos outros empreendedores procurem emular, procurem seguir, se inspirar nestes cases de sucesso. Né? E resiliência, né, em todo esse processo, porque a vezes temos um crescimento e um decrescimento. A pandemia, por exemplo, aqui no nosso ecossistema, por exemplo, tínhamos no início da pandemia, tínhamos uma empresa, uma startup, que estava indo muito bem, já estava indo para programas nacionais de incubação, já com um valor de valuation considerável, e bom, a pandemia, por exemplo, atacou muito a este grupo e eles tiveram que, né, parar um pouco com esse processo, né, resiliência, né, e eles estão voltando, se Deus quiser, em breve, né, com outra
né, pivotando com outras ideias melhores. Né? Então, sempre lembrando disso. Né? Aqui um quadrinho básico, né, sobre o que faz o ecossistema. Né? O ecossistema faz juntar a demanda por tecnologia, por isso que em cidades pequenas, cidades médias, sempre falamos, se foca em problemas locais, soluções reais para problemas locais. Né? Então, a demanda de tecnologia com a oferta de tecnologia da academia, nessa tripla hélice, né? Desse setor educacional. Né? Então, estamos juntando oferta e demanda. Né? Quando possibilitamos que isto aconteça dentro de um setor produtivo que apoia, que ajuda o desenvolvimento do ecossistema, então temos o quê? A dinamização do ecossistema. Né? Então, aí começa a rodar o processo, isso é fundamental. Né? Aqui, isso aqui, o crédito deste quadro é de um colega que estava no MAPA, hoje está no MDR, né? O Bitarque, sou professor de propriedade intelectual, então temos que dar um crédito a quem faz. Né? Então, mostra claramente essa tripla hélice, né? Governo, academia, empresas, né? Esse ecossistema de inovação que tem os hubs, os parques tecnológicos, rodando, né? E a partir daí, a inovação tecnológica, mais o investimento, né? Gera novos produtos, novos serviços, novos negócios, de forma mais competitiva, mais eficiente, e gera emprego e renda, porque, no fundo, o ecossistema, acreditamos totalmente nisso, é um vetor de desenvolvimento local. Tá? Aqui um outro quadro, é a cópia de um quadro de um empreendedor baiano aqui, Matheus Couto, também tenho que dar os créditos a ele, né? É uma pessoa fantástica, e ele montou também um dia esse quadro dessa triple hélice, só que destaca outros, como estamos falando, né, outros 3 pontos, né? O equipamento de inovação, as fontes de investimento e associações público-privadas ou associações da sociedade civil. Né? Por quê? Porque na experiência dele, que ele relata, por exemplo, ele diz, olha, essas associações são fundamentais porque elas ajudam a que as fontes de investimento, os equipamentos de inovação, as empresas, o governo de academia transitem. Então, é algo que amalgama o processo. É uma sacada interessante, por isso que estamos trazendo essa ideia do Matheus, né? Um menino fantástico, né? E aqui repassando isto para vocês. Tá? Aqui, juntando esses conceitos, essas ideias, então temos o ciclo de inovação, né? Nas suas 4 fases, 5 fases, ou seja, de um lado, um processo mais linear, motivação, né? O que me leva a fazer, a geração de ideias, a prototipagem dessa ideia, o launch, né? A degustação dessa ideia, o que é bom, onde que estou falhando, o que eu posso melhorar, e finalmente o mercado. Né? E nesse processo também esse outro ciclo paralelo de validação, ou seja, o launch está ok, tem o mercado, da atração, né? Ou seja, pronto, agora tem o mercado, tem uma ideia, tem uma startup. Né? E o próximo passo que é fundamental para uma startup e para uma spin-off e para o ecossistema, né? A escalabilidade. Temos que crescer rápido. Não podemos demorar muito, não podemos demorar 5 anos, 3 anos. Né? Então, todos os esforços para que em 3, 6 meses, 12 meses, a gente avance. Tá? E aqui juntando, né, também essa ideia do ciclo de inovação, essa ideia do processo de tração de escalabilidade com a tripla hélice, né, já pegando essa ideia também do Matheus, né, como podemos, então, amalgamar esse processo. Este é o desafio, né? Ou seja, como podemos fazer que a tripla hélice rode para que as ideias sejam validadas, as startups cresçam e sejam escaláveis, né? Aqui só um exemplo do que estamos trabalhando aqui na nossa região da Bahia, né? As universidades locais, a comunidade empreendedora, temos apoio já da Câmara de Agentes Lojistas, o setor empresarial, o setor produtivo, o Sindicato de Produtores Rurais aqui da região. Então, estamos cada vez mais conseguindo nos aproximar de uma forma mais firme do setor produtivo, né? Nessa tripla hélice, como falamos, estamos trabalhando nesse processo de fomento,
né, de aglutinar, de verificar como podemos encontrar financiamento para estas startups, né, e junto com instituições de apoio, com os ambientes de inovação, rodar o nosso ecossistema, né? E aqui é um quadro rápido sobre esse processo de evolução do ecossistema, né? Então, já fizemos o diagnóstico, já temos uma ideia de como ele deve rodar. Agora, na prática, como estamos tentando fazer? Montamos uma metodologia bem simples, digamos assim, para análise da construção de governança e maturidade do ecossistema. Chamamos essa metodologia de A2E2, né? A2 porque é autoconhecimento e amadurecimento, E2 porque empoderamento de ecossistema, né? E um ecossistema cresce desde um processo inicial de empoderamento, de conhecimento dos autores, por isso chamamos essa primeira fase de autoconhecimento, onde, no geral, o ecossistema é fragmentado. Existem os atores, mas o ecossistema é fragmentado, não se reconhece como si, então ele precisa que alguns dos atores tomem a frente, pode ser universidades, pode ser alguém do sistema S, pode ser uma associação, que comece a aglutinar esse processo e comece a organizar, né? E a partir daí se realizam ações, eventos, capacitações, né, desafios, né? Chamamos esse processo de gestão compartilhada porque não é formalizada, pode ser um processo voluntário, aí há vários níveis de organização, né? Aí vai depender da questão da organização local, né? De como os grupos passam a se organizar, né? Até chegar a uma gestão institucionalizada, né? Onde o ecossistema tem uma validação local, seja a partir do poder público municipal, seja a partir de uma associação que congregue várias instituições locais, né? Os arranjos são muito particulares, já falamos isso desde o início, e a gente tem, então, um ecossistema já formal que roda muito mais estruturado, né? Então, essas seriam nossas 4 fases, né? E aqui, bom, não vou me demorar nessa parte aqui para não ser muito cansativo, mas já que estamos falando do ecossistema de universidade, né? O papel da universidade dentro do ecossistema. Como eu falei desde o início, o motor central do ecossistema é o talento humano local, né? E isso tem a ver com adensamento, quantas universidades temos, quantas escolas temos, né? Se a região, a cidade é um polo educacional, melhor ainda, né? Então, e como juntamos isto, né? Esta oferta de tecnologia, esta oferta de talento com a demanda de talento, com a demanda de tecnologia, né? Como direcionamos, como alinhamos esse processo, né? Então, só falando rapidamente, então, podemos dizer que ciência, tecnologia e inovação são fatores decisivos de desenvolvimento local, tá? Então, podemos falar isso juntando, então, aglomerações econômicas, né, que tem como base o mercado de trabalho, o talento, né, o mercado, o sistema produtivo e o conhecimento, né? Então, como podemos amalgamar isso? Então, quando temos essa amalgama, ela irradia, né? Esses 3 pilares se juntam e são um dos pilares do ecossistema, né? Aqui também, né, podemos dizer que essas aglomerações das atividades econômicas são forças bidirecionais que favorecem a difusão de inovação, né? Porque sai da cidade para outras cidades da região, das outras cidades da região vem para a cidade. Então, esse ecossistema se retroalimenta, né? Então, de novo, mercado, trabalhadores qualificados, conhecimento, né? E já que falamos em ecossistemas de inovação e falamos de geração de emprego e renda, também estamos falando que que este processo gera emprego com melhores salários, porque é um emprego qualificado. Então, isso é importante também, né? Se estamos falando em regiões de cidades médias ou pequenas, né? Onde, às vezes, as disparidades salariais são grandes. Então, fortalecer um ecossistema de startups, spin-off, um ecossistema de inovação, ajuda também a melhorar, né, as médias de salários e rendas, a fazer com que meninos que estavam ganhando 2, 3 salários passem agora a ganhar 10 salários ou mais, né? Claro, na escalabilidade da startup, né? Aqui só um quadro de 2019, só para vermos a questão da ciência, tecnologia e inovação, né? Um mapa em 2019, 2001, né? Quase mais de 20 anos atrás,
né? Esse mapa da tecnologia no mundo e como ele tem evoluído para um mapa similar em 2021, antes da pandemia, né? Esse aqui é um mapa retirado da OMP, né? Onde se mostra o crescimento de alguns setores, de alguns locais geográficos, né, essas aglomerações de inovação, né, e como a América Latina, como o Brasil, ainda precisamos, né, desenvolver mais, né, fazer com que esse nosso ecossistema nacional se desenvolva mais, né, e já bom já indo finalizando, já acho que estamos no nosso tempo, né, sobre o papel central das universidades, lembrando, né, só para reforçar, geração de conhecimento e pesquisa, né, que inovação que as universidades desenvolvem, né, 95% das pesquisas do Brasil são realizadas por universidades públicas. Então, é aí onde, digamos, de cara podemos dizer que está o talento, mas também tem as universidades particulares. É necessário que exista uma parceria também entre as universidades públicas e particulares. É necessário que esse ecossistema rode para encontrar talento, né? A universidade forma capital humano, né? Muitos desses talentos ficam na região, né? Com um ecossistema forte, com uma startup, eles não precisam ir para uma outra região. Né? Claro, há processos de crescimento muito rápido, isso obriga, mas seja a pessoa, seja a empresa, ou CNPJ, às vezes fica na região. Isso é importante. Né? Atuam em setores estratégicos, né? Setores de desenvolvimento mais rápido, já falamos, contribuindo ao desenvolvimento local e a competitividade regional, né? Então, de novo, pesquisa aplicada e solução a problemas locais, já falamos, né? E parcerias com empresas do setor produtivo, isso é fundamental, né? Então, a importância para o desenvolvimento regional, a inovação é uma força motriz, é essencial para o desenvolvimento regional e impulsiona o crescimento econômico, a criação de empregos qualificados, acabamos de falar isso, melhoria da qualidade de vida, os índices de IDH dessas regiões cresce muito, o exemplo de Florianópolis mostra isso, em processos de 10 anos, né, a cidade deu uma mudança brutal de perfil, e isso é muito bom, né, e acho que é um exemplo, né, que deve ser seguido, claro, dentro das suas especificidades. E sustentabilidade, que é agora um ponto básico da nosso dia cotidiano, né, cuidar do meio ambiente, cuidar dos locais onde estamos, para que a nossa condição de vida também seja favorável, né? E, bom, só para terminar, sempre faço isso com meus alunos, né? 3 mantras para pensar, né? Eu chamo esses 3 mantras fundamentais, tá? O primeiro mantra é o mantra da justiça, né? A gente sempre fala que para os alunos, para os nossos, né, já que estamos falando para os grupos de empreendedores locais, seja justo, seja ético, seja humano, seja profissional, seja competente ao máximo, não seja ingênuo. O mercado é complicado, o mercado é complexo. O segundo mantra, o mantra do esforço, lembre que esforço disperso, esforço sem foco, não garante resultado. Tá? Então, tá? Cuidado com isso também. E o último mantra, o mantra do planejamento. Qualquer planejamento é melhor do que nenhum planejamento. Tá? Sempre se prepare, sempre esteja pronto. Ok? E, bom, só para finalizar, dos 3.000 princípios samurais que existem no mundo, só 3, né? Validando os mantras anteriores. Esteja pronto, esteja preparado para as oportunidades, o desafio Superliga X é uma oportunidade. Esteja pronto, seja justo e pense no futuro. Tá? Planeje. No mais, fico aqui à disposição, aqui meus contatos. Agradeço a oportunidade. Estamos aqui para colaborar e aprender também junto com toda essa equipe, esse time fantástico da Superliga X. Obrigado, pessoal. Samuel, muito obrigada pela aula. E agora nós temos algumas dúvidas, alguns alunos mandaram perguntas, e eu vou começar com a pergunta do João. Com o avanço muito rápido da tecnologia emergente, como o universitário que está no processo de profissionalização pode se adequar de forma ágil ao mercado competitivo? Perfeito. Bom, João, a tua pergunta é excelente.
Eu tinha um quadro que eu retirei porque, como é uma aula grande e eu sou muito prolixo, eu retirei um quadro. Tem um quadro que a gente coloca que hoje em dia mudou o nosso modo de vida. Em que sentido? Nos processos normais de vida, ou seja, antes, digamos, desta revolução tecnológica que estamos vivenciando, nós, digamos assim, nascemos, né, nosso ciclo de vida normal, né, nascemos, brincamos, vamos para a escola, vamos para a universidade, nos formamos, vamos para o mercado de trabalho e nos aposentamos, né? A coisa está mudando tão rapidamente que hoje o que vamos fazer é, obviamente, né, ir para a escola, brincar, né, ir para a universidade, uma vez, duas vezes, três vezes, né? Por quê? Porque o conhecimento, né, está mudando, o que você perguntou, né, está mudando rapidamente. Então, eu mesmo tenho que me atualizar mais rapidamente, porque o conhecimento que eu tinha talvez está ficando obsoleto. Então, o processo de vida, mais para vocês, obviamente, eu já sou jovem há mais tempo do que vocês, obviamente, né? Então, o processo de vida de vocês é ir para a universidade, aprender, você provavelmente vai voltar para a universidade, vai fazer outro curso, uma especialização, uma atualização, um ano depois vai fazer outro curso, tá? Então, atualização é natural e hoje é exigência do mercado. Então, quanto mais atualizado você esteja, quanto mais antenado às mudanças de mercado você esteja, melhor. E este é o processo daqui para frente para todos nós, tá? Claro, isso nos coloca amplos desafios. Tem uns pontos positivos, tem também seus probleminhas, mas a atualização é fundamental. Então, esteja pronto, né? Lembra o último slide, não durma no ponto, tá? Porque agora um problema da geração atual exatamente é que não estão planejando para o futuro, né? O carpe diem, né? Estamos procurando vivenciar o dia, esquecendo o futuro. Cuidado com isso. Isso é bom para tiktokers, é bom para youtubers, mas para quem está em outra vibe tecnológica, startup, novos negócios, cuidado, tá? Cuidado. Muito obrigada pela resposta. Nós temos agora a pergunta do Luiz. Professor Eric, como um programador pode desenvolver seu processo criativo para negócios? Bom, Luiz, bom, se você já é programador, hoje, com inteligência artificial, com todos os agentes que estão aparecendo, tá? Eu fico babando quando vejo esses novos agentes. No meu tempo, quando eu estava terminando a faculdade e fiz o mestrado, eu me lembro que eu morava num kitnet no Rio de Janeiro, e tinha uma parede onde eu colocava recortes de jornal, gráficos, que eu tinha que comprar um jornal todos os dias, recortar para analisar empresas, para fazer acompanhamento de empresas, para fazer tabelas. Eu tinha que ir na biblioteca para comprar códex, né, por exemplo, de marketing, da Nielsen, tá? E às vezes era pago, você imagina. Hoje você tem tudo isso na palma da mão, num celular. Claro, não vai pegar num clique, tem que pesquisar, tem que treinar. Mas, por exemplo, só para ter um exemplo, então eu demorei, só para montar esse quadro da minha análise, né, de carreira produtiva que eu fazia no mestrado, lembra, o mestrado dura 24 meses, ou seja, né, 2 anos, eu devo ter gastado dos 24 meses uns 15, 16 meses para montar esse quadro, a cadeia. Ou seja, eu tive para escrever 6 meses, para fazer análise 6 meses. Vocês hoje, né, com os agentes, com a inteligência artificial, com os dados na mão, né, com a capacidade de fazer prospecção, com a capacidade de fazer análises, imagina que você faça isso em 3, 4 meses. Você tem 24 meses, você tem 20 meses para analisar, para escrever. Você imagina como o teu potencial se quintuplicou em função ao meu potencial na época. Então, pense nisso. Então, você programador, se atualize, a coisa está evoluindo muito, né? Outro dia eu fui fazer de besta, entrei para um curso de Python. Tá? Aí, quando eu entro a fazer o curso de Python, a inteligência artificial diz, o que você quer? Espera aí. Né? Ou seja, a coisa está evoluindo muito rápido.
né? Claro que a máquina não substitui o ser humano, a tua habilidade, a tua sensibilidade, a tua capacidade humana de reflexionar, né? Isso nunca a máquina, pelo menos até que a Skynet apareça, nunca a máquina vai fazer isso, tá? Então, esteja pronto, se prepare, se atualize, você tem um potencial enorme, né? E ainda mais sendo programador, né? Então, você tem tudo aí para ter sucesso na tua trajetória. Muito obrigada. E temos mais uma pergunta aqui. O Yudi, professor, como podemos inovar em um ambiente com inovações tão rápidas? Já pegando o gancho da resposta anterior, né? Como a evolução está sendo muito rápida em certos setores, uns mais que outros, é claro, mas está agrupando todos os setores, né? Algo importante para analisar esse processo é a análise de tendências e análise de cenário, né? Eu tinha também um quadrinho sobre cenário que eu retirei, porque falei assim, não vou ficar aqui divagando, aí vamos demorar, mas, ou seja, qual o cenário atual, né? Ou seja, de forma macro, né? Por exemplo, uma das questões das tendências atuais é a comercialização da vida cotidiana, né? Por isso que crianças de 8 anos querem ser youtubers, né? Então, é uma tendência, já está aí, né? Outra tendência, o encapsulamento está chegando ao limite, né? Ou seja, cada vez mais estamos hiperconectados, mas, por outro lado, muito solitários, né? Então, por exemplo, isso leva ao desenvolvimento de comunidades, né? Então, se eu começo a analisar essas tendências tecnológicas nos setores produtivos, na vida social, e como estes processos levam à digitalização de processos que ainda são analógicos, processos de trabalho, né? Processos produtivos, ou processos de interação social. Essa digitalização, nestas cadeias de valor, são oportunidades de inovação, são oportunidades de startups, né? Então, atualização é fundamental, e acompanhar as tendências. E, claro, saber separar a tendência da moda, porque a moda é passageira. Às vezes tem modas que se colocam como tendências, e às vezes a gente embarca nessa moda, e a moda acaba, e, bom, você perdeu, né, aí um tempo de trabalho, porque no final não se concretiza essa moda, tá? Então, essas reflexões sempre são importantes, análise cenário, né? Cenário econômico, cenário social, cenário tecnológico, tá? Sempre isso é importante. Sim. Temos mais uma pergunta. Agora, da Thaís. Hoje em dia, com a IA tão avançada, para a parte dos programadores, seria melhor focar na parte criativa do desenvolvimento? Quais são as partes criativas? Pronto. Só uma observação. Que aí avance muito não significa, né, como está se falando em alguns médios, que o programador vai ser eliminado. De fato, né, o programador que não atende os estándares, né, desta nova indústria, claro, vai ser eliminado, mas os programadores vão continuar sendo necessários. Aliás, é um filão, né, enorme ainda, tá? Porque quem faz a IA? Ainda não tem uma IA fazendo a própria IA, ou seja, ainda precisa de limpeza do código, etc. E dentro do processo criativo, como você está falando, claro, pode se concentrar nesses processos, né? Mas lembre que a criatividade é uma característica intrinsecamente humana. Por mais que você tenha um aplicativo, ou melhor, uma extensão, um agente que já faça um vídeo em 5 minutos, isso vai ficar, repara que isso daqui a pouco vai ficar banalizado, porque uma criança de 3 anos está fazendo um vídeo desses, ou seja, isso também tem um teto, mas o vídeo, a criação com propósito, com características humanas, isso vai se manter, tá? Então, no teu processo criativo, sempre leva em consideração que a característica humana, a máquina não pode substituir, a máquina não pode igualar. Tá? Por mais que ele tenha confluência de cores, etc. e tal, formas, mas
o teu lado humano, a tua característica humana, o que você imprime na tua criação, isso a máquina não reprime. E aí está o grande diferencial. É isso que vai fazer, tem analistas que estão colocando isso, né, que nos próximos anos, a característica humana é que vai ser a diferença, o diferencial competitivo diante deste avanço, né, da inteligência artificial, das tecnologias. Muito boa. Agora tem a Natália, ela está agradecendo pela aula e está perguntando: professor, quais as tendências você enxerga moldando os ecossistemas de inovação nos próximos anos? Bom, aí temos que falar da especificidade que nós colocávamos no início, né? Por exemplo, eu estou aqui no oeste da Bahia. O ecossistema onde eu moro, onde eu resido, é um ecossistema que tem uma característica de agro muito forte, né? É um setor, uma cadeia de agro ligada a mercados internacionais, altamente eficiente, altamente tecnificada. Tá? Às vezes parece que você está em Texas, está no Texas, nos Estados Unidos. Né? Só que essa tendência, né? Ou seja, este ecossistema daqui, ele é específico. Então, se vamos a falar, por exemplo, desculpa que estou falando da Bahia, viu? Estou na Bahia, estou fazendo propaganda, marketing, visitem a Bahia, viu, pessoal? Então, por exemplo, se você fala em Salvador, você está falando do ecossistema de turismo, né? Que também, ou seja, que também tem o turismo como ponto-chave, tem o petróleo, né? Tem o Camaçari, essa indústria do petróleo. Então, cada ecossistema tem que analisar seus direcionadores competitivos, os fatores de competitividade. Se falamos de uma cidade pequena, por exemplo, uma cidade de 20 mil habitantes, e há exemplos de que cidades pequenas têm colocado a lei de inovação, têm modificado totalmente sua, digamos assim, sua característica produtiva, tá? Só que é um processo de planejamento, né? Então, cada região, se uma cidade pequena, verificar qual é o fator competitivo que ela pode utilizar. É o turismo, é o conhecimento ancestral, o conhecimento tradicional que ela tem, ou talvez uma cidade pequena e se instalou uma grande empresa tecnológica. Isso também pode fazer com que a cidade mude. Então, isso vai depender do tipo de região, da característica da região, dos fatores competitivos da região. Isso é algo muito específico. Mas é importante que a região se reconheça. Por isso que na nossa metodologia colocamos o primeiro ponto de base como o autoconhecimento, saber quem somos. Quando sabemos quem somos, sabemos para onde vamos, né? Se eu não sei quem eu sou, se eu quero qualquer coisa, eu quero que Google chegue aqui amanhã, qual é a base que Google vai ter chegando aqui na minha região? Seria muito bom, viu? Mas você te fala assim, vir por vir, será que agrega? Né? Então, essas reflexões são necessárias. Sim, muito obrigada. Agora temos mais uma Thaís. Ela também está agradecendo pela aula e ela está falando: acredito que criar um ecossistema forte e sinérgico contribui para a economia local e aumenta a densidade profissional, valorizando a região. Então, ela fez esse comentário que, de fato, é realmente muito relevante. Perfeito. É isso mesmo, Thaís. É isso mesmo. Um ecossistema roda, melhora, atrai talento, gera talento, o talento fica na cidade. Os salários nós acreditamos, eu acredito totalmente que se você tem um ecossistema que tem como base o desenvolvimento de startups, novos negócios inovadores, a média salarial muda. Isso que eu coloco, se um aluno meu que está ganhando 2 salários, 4 salários, sei lá, monta sua startup e se Deus quiser ele avança, cresce, ele passa a ganhar 10 salários, 15, 20 salários. A diferença é grande, é enorme. Isto gera emprego e renda, isto gera melhoria da qualidade de vida. Os índices de IDH estão aí, é só comparar. O índice de IDH de Florianópolis nos últimos 10 anos, só para colocar um exemplo que todo mundo está colocando, desculpe, mas é porque é o paradigma, digamos assim. Mas peguem qualquer cidade que está rodando um ecossistema de inovação forte, vocês vão verificar as mudanças, né, nos índices de vida, de felicidade, qualidade de vida, tudo isso está indicando isso. Tá? E, professor,
o João, novamente, e ele está pedindo um conselho. Qual conselho o senhor tem para essa geração mais nova, a geração Z, que quer tudo imediato, não quer experiência? Bom, João, conselho eu não dou sugestão, tá? Por quê? Porque é bom reflexionar sobre isso, né? A geração atual, né, a geração de vocês, a geração mais nova, diante desta modificação tecnológica, social que está acontecendo, está sendo levada, né, aquilo que eu falei, o carpe diem, né? Aproveite o dia, aproveite o hoje, só que de forma exacerbada, né? Isso tem um problema, porque é legal aproveitar o dia, é legal aproveitar o dia, é muito bom viver o presente. Porém, se você só vive o presente e não enxerga o futuro, não planeja o futuro, tome cuidado. Tá? Eu sempre falo que tem um samba que eu adoro, né, do Zeca Pagodinho, não sei se todos vocês devem conhecer, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Né? Eu acredito que a única pessoa no mundo que se deu bem, ganhou dinheiro com essa música foi ele. Tá? Eu, com certeza, né, não conseguiria avançar só com isso. Então, pense nisso, pense nos três princípios samurais, né? Esteja pronto, seja justo e pense no futuro. Porque pensar no futuro me leva a pensar no presente, a viver o presente de forma mais responsável, né? A controlar o meu presente e a pensar que eu tenho que, digamos, poupar ou fazer um sacrifício de não consumir no presente para investir no futuro, tá? Porque o futuro, né, vai chegar um dia, né? Porque daqui a 10, 20 anos eu não sei como vai estar a situação do mundo, né? Outra coisa, isso pensando em poupança, pensando em aposentadoria, mas pensando no mercado de trabalho, eu preciso pensar no futuro. O que acontece se eu viajo, 10 anos viajando o mundo, tirei foto, volto, quero fazer um YouTube, como tem 50 mil de viajeros que mostram suas experiências, que são válidas, mas pronto, voltou, e aí, uma hora esse processo acaba, né? Uma hora as viagens terminam. E o que eu faço depois? Ah, não, eu era advogado. Pronto, vou lá. Mudou totalmente. Hoje, chatbots suplantam muitos advogados. Ah, eu quero ser administrador. Não sei IA. Pronto, negócios e IA hoje é o fundamento para o futuro. Então, cuidado com isso. Tá? Ou seja, com isso não digo não se divirta, não, aproveite o dia, claro, mas cuidado com os excessos. Tá? Pense no futuro. No seu futuro profissional, planeje seu futuro, analise cenário, analise tendência. Tá? E sucesso para você. Professor, nós temos outras perguntas que estão chegando pelo WhatsApp também, porém, por conta do tempo, nós não vamos conseguir passar agora. Se o senhor permitir, eu passo depois pelo WhatsApp também, o senhor responde, a gente retorna, Perfeito, tá? perfeito. Mas eu gostaria de agradecer, que foi realmente muito relevante a sua aula, foi muito incrível, e eu queria fazer mais um pedido. Você deixe um comentário sobre a Superliga, sobre o engajamento, que o senhor consiga engajar mais alunos, mais embaixadores, tá bom? Muito obrigada. Não, perfeito. Pessoal, eu acredito, e eu sou muito sincero quando falo isso, que desafios como a Superliga ou eventos como a Superliga são fundamentais para a formação do aluno, de qualquer profissão. Por quê? Porque é uma simulação, né? Está provado isso em neurociências, que se eu simulo em ambientes controlados, principalmente essa simulação de negócios, ela me permite um grau de estresse controlado, que faz com que meu cérebro fixe a informação, fixe a experiência. E que num momento posterior, numa outra situação, já na vida real, esta experiência me sirva de base para refletir, obviamente, e para tomar uma decisão.
Tá? Então, nesse sentido, participem, convidem a seus colegas a participar do desafio Liga 1X, Liga Max, tá? Liga Supermax, para que passem por essa experiência. Eu no tempo da faculdade, da graduação, tá? Ou seja, muitos séculos atrás, lá no Rio de Janeiro, eu passei por uma experiência, uma simulação, só que, obviamente, não era num software maravilhoso, que me dá rodada, que me permite, era tudo no papel, tá? Era numa sala, sem ar-condicionado, e grupos de 5 loucos brigando, cada um pensando sobre a sua ideia numa tabela. Claro, funcionou para mim na época, era o que eu tinha, foi muito bom. Mas vocês têm algo muito mais, tem uma plataforma. É uma plataforma completa. Aproveitem a experiência. Depois me dizem se valeu a pena ou não. Tá? Mas vale a pena. Com certeza vale a pena. Tá? Engajem mais, chamem a mais colegas. Tá? Se tiver aí algum aluno meu, de manhã hoje tem aula, né? Da disciplina, não sei se apareceu por aí um aluno meu, tá? Mas participe. Participe. Você vai aproveitar, vai ganhar muito com isso. Vai ganhar muito, muito. Vale muito. Tá? Um abraço no coração. Muito obrigada, professor. Muito obrigada a todos que estiveram presentes na live. Sigam nossos canais, Movie Hub, Superliga, e sigam também o professor Eric Samuel. Gente, muito obrigada e tchau, tchau. Obrigado.